Amém? Ixi, Deus tocou ali. É isso que eu falo. Estar sensível àquilo que Deus está proporcionando para nós. Se você não entender que há um nível de espiritualidade hoje aqui, sobre a sua vida, toda oração e todo pedido que você fizer, Deus ele pode te responder. Ah não, você não recebeu. Eu estou dizendo que há um nível de intimidade com o Senhor nesse lugar, que se você tiver coragem e acessar através de uma palavra, você pode receber isso na tua vida. Feche seus olhos, deixa eu liberar algo na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, que esse povo possa estar sensível em ouvir, em sentir a tua presença. Tem gente aqui querendo resposta, tem gente aqui querendo direção, que essa palavra venha falar com cada um aqui nessa noite, que eles venham ser tocados pelo Espírito Santo, que eles venham ser avivados, renovados, meu Pai. Eu profetizo e creio que palavras que vão sair deste altar, vão transformar vidas, vão tocar em jovens aqui, em mães, em pais de família, serão avivados, renovados, ativados para as promessas que o Senhor tem na vida deles. Eu creio e profetizo, meu Pai, que esta palavra vai liberar jovens aqui, a crescerem, a avançarem, vai liberar aqui pessoas a darem passos de fé. Eu profetizo e creio que hoje, você vai sair daqui marcado por uma palavra. Diga, nessa noite, essa mensagem, eu tenho certeza que vai mudar a minha vida. Eu creio que ela vem de Deus, e eu vou enxergar as promessas de Deus na minha vida. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Coloca para mim aí o tema. Pode colocar, quando aparecer você pode ler. Vamos todo mundo junto? 3, 2, 1. Isso que eu quero falar nessa noite. E eu queria toda a sua atenção. Deus me deu uma mensagem maravilhosa. Eu quero muito terminar ela hoje, porque senão vai ficar um pedacinho para a semana que vem, mas eu acredito que eu termine ela hoje. A gente começa a estudar, a gente fica chato, né? A gente começa a achar um monte de coisa, a gente quer compartilhar com a igreja. A verdade é que, quando você se separa para Deus, Ele se separa para também enviar coisas para você. Quando você se separa para Deus, Ele também se separa para enviar coisas para você. Então tem gente que fala, Deus, pastor, eu não estou recebendo nada, mas a verdade é, você está se separando para receber alguma coisa? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, pode acender a luz para o pessoal poder enxergar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, lá no Novo Testamento, no finalzinho. Quem quiser acompanhar no telão, a gente também vai colocar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, eu vou estar lendo o versículo de número 4, quem achou já dá um glória a Deus aí. Amém. NVI, né? Eu coloquei outra versão aqui. Ô Mica, muda para mim, para NAA. Tem aí? Tem não? Não? Tá, então a gente lê a NVI, porque a tradução dela é legal para todo mundo, e depois eu vou ler a minha outra versão aqui. Diz assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Versículo 5. Assim, as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Deixa esse versículo na tela, que ele está exatamente como o meu. É esse versículo que eu quero que você seja ministrado. Presta atenção.
Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número, dia. Amém? Eu aprendi uma coisa, quando eu li esse texto. Eu não conto para saber que cresci. Eu não conto para saber que cresci. Eu conto porque eu já cresci. Amém? Até aqui? E tem gente que tem um discurso assim: ah, pastor, o que importa não é quantidade, é qualidade. Esse texto não. Porque nesse texto, a Bíblia vai dizer que as igrejas cresciam dia após dia. Então, se a igreja crescia dia após dia, é porque alguém estava contando, sim ou não? Então, aprende uma coisa nessa noite. Quando você cresce, você conta. Porque o crescimento é a consequência da excelência de que Deus te visitou. Eu te provo. Porque nós sabemos, eu sei, que havia 5.000 homens quando Jesus estava pregando, e todos foram alimentados. Por que nós sabemos disso? Porque alguém... Então você está me dizendo que naquela multidão havia uma pessoa que se disponibilizou a contar aquela quantidade. Por que eu sei que havia 5 pães e 2 peixinhos? Porque alguém disse: ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguém contou. Por que nós sabemos que lá em João 21 havia 153 grandes peixes? Porque alguém se disponibilizou para contar. Então contar não é o problema. O problema é quando o número ele vira uma numerolatria, que é a idolatria pelo número. Então eu não idolatro o número, mas eu idolatro o que ele fez nesse lugar. Eu estou dizendo para você, não idolatre um número, mas cria a idolatria por Deus. Não é o número que eu vou idolatrar, mas é aquele que fez. Então não tem a ver com a quantidade de pessoas que está aqui dentro hoje, mas tem a ver com o que ele vai fazer na vida de cada um que está aqui dentro nessa noite. Amém até aqui? Atos, no 16, nós lemos agora o versículo 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aprende isso. A Bíblia vai dizer que eles foram impedidos de pregar pelo Espírito Santo. E eu aprendo uma coisa, um ensinamento nessa noite: nem tudo Deus vai dizer sim. Nem tudo Deus vai aprovar. Nem tudo Deus vai dizer para você, vai. Aqui eles queriam pregar, mas o Espírito Santo impediu eles. Está aqui, é Bíblia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. A gente fala assim: não, mas eu vou pregar o Evangelho. Não, Deus mandou. Deus mandou você. Aqui, pastor, mas no Novo Testamento, lá em Mateus, ele diz, ide, ele ide, mas e quando ele manda você ficar? Porque nem tudo é ide, tem momentos que você tem que ficar. Porque às vezes quem está à sua volta precisa ouvir uma palavra. Então toma cuidado com as decisões que você vai tomar, porque às vezes não é hora de ir, é hora de ficar. Amém até aqui? Então aprenda a conviver com os nãos de Deus. Porque Deus vai dizer não para você. Tem hora que Deus vai dizer, não quero. Não é por aí que você vai. Não é nessa direção que você vai. Tem alguém recebendo isso aqui? Cutuca seu irmão, fala, está preparado para ouvir os não de Deus? Versículo 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Está uma galera, está Paulo querendo fazer a vontade e sendo impedido. Não, fique onde você está. Não é tempo, se cale. É Deus dizendo para você, não é tempo de falar, é tempo de se calar. Quando eu digo
Porque eu fiquei 16 anos sentado, ouvindo. Tem gente que fala, nossa, 16 anos é muito tempo, pastor. Eu fiquei 16 anos sentado sendo ministrado, para chegar o dia de eu ter a oportunidade de poder falar. Porque às vezes vai ter momentos da sua vida que você vai estar sentado para aprender. Só pode falar quem um dia sentou para ouvir. Amém? Então se hoje você está querendo falar, a pergunta é, quanto tempo você ficou sentado para ouvir? Por isso que quem chega, já não vai direto para o altar. Primeiro passa por um processo. Porque é o processo que vai determinar se você está preparado para poder falar. Amém até aqui? Então, a Bíblia vai dizer, não, ele não permitiu. Diz, ei, vocês não vão se movimentar, porque nem tudo Deus vai aprovar. Tem hora que Deus vai falar assim, ei, fica quietinho. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma... O que Paulo teve? Deixa o tema aqui na tela, Mica. Paulo teve uma visão. E quando Paulo tem uma visão, e aqui eu começo a pregar para você, quando Paulo tem uma visão, quando uma visão vem na vida de Paulo, ele fala, opa, agora eu estou entendendo o que Deus está falando comigo. Amém? Porque a visão é a capacidade de ver antes. Visão é capacidade de ver antes. Então a visão, ela te capacita a enxergar o que ninguém viu. Amém até aqui? A mesma expressão no latim é providere. A mesma expressão no latim é providere. Pro antes, videre, ver. Então é ver antes. Você não recebeu. Deus vai te mostrar antes. Providere na sua vida. Deus vai te mostrar antes de todos. Deus vai te mostrar muito antes de você dar o próximo passo. Deus vai te mostrar o que você vai falar naquela reunião. Deus vai te mostrar para onde você vai dar o mesmo passo. É providere na sua vida. Bate na mão do seu irmão e fala, providere para você. Ver antes. Amém até aqui? Você profetizou isso na vida do seu irmão? Você vai ver antes. Quando me mostraram esta igreja, e quando Deus me mostrou essa igreja, eu mesmo não vendo a igreja do jeito que está hoje, eu já via ela assim. Para você, pode parecer só mais algumas palavras que o pastor está falando. Não. Quando Deus me falou, eu conseguiria ver a igreja assim. Só que quando eu olho hoje a igreja assim, eu já consigo ver a igreja em outro patamar. Porque providéria na vida minha, na vida sua é isso, é ver antes de todo mundo. Isso é fé, meu irmão. Deus vai te mostrar coisas que ninguém viu ainda. Vou falar de novo. Deus vai te mostrar coisas que ninguém viu ainda. Quem está do seu lado não vai entender. Quem está do seu lado, quem faz parte da família, teu primo, teu parente, teu vizinho, o teu colega vai falar assim, mas como você sabia disso? Mas como você viu isso? Você fala, providere. Ele me mostrou antes. Amém? É Deus dizendo, vou te dar uma visão antes de você acessar aquele ambiente. Versículo 9. À noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente, escuta isso, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Se mova quando Deus te der uma visão. Eu lembro que falavam assim para mim, Bia, você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor de igreja, eu vejo você uma igrejona, pastor, você vai ser pastor. Mas eu vivia na mesma posição, porque Deus ainda não tinha me mostrado. Porque às vezes as pessoas vão dizer que você vai ser, e a sua empolgação vai te levar em lugares que você não deveria ter ido ainda.
Porque se Deus não te levou em alguns lugares ainda, é porque você ainda não tem maturidade para acessar algumas responsabilidades. Então quando falavam para mim, Deus vai te levar, você vai ser, eu falava, amém, mas não é tempo. Porque o maior problema do evangélico é porque ele está no local exercendo um chamado, e aí só porque ele ouviu falar que ele vai ser, ele acha que ele já é. Então quando Deus fala que você vai ser, você já não é. Para Deus você é, mas quando o homem fala que você vai ser, você ainda não é. O mal da gente, a gente acha que já é. Opa, Deus falou, então eu vou abrir uma igreja. E aqui não é o meu voto para ninguém não abrir nenhuma igreja, não é isso. Eu só estou dizendo que Paulo só se movimentou quando ele teve uma visão. Quando Deus falou com ele, ele se movimentou. Quando Deus mostrou algo para ele, ele se movimentou imediatamente. Enquanto ele não me mostra, eu permaneço. Mas quando ele me mostrar, se é algo que Deus me chamou para fazer, aí eu me movimento. Nem tudo vai ser um sim de Deus. Tem hora que Deus vai mandar você se aquietar. Cutuca seu irmão, fala, descansa, meu irmão. Eu tenho exemplos na Bíblia. Não precisa abrir. Ezequiel 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Olha que Ezequiel está dizendo, era o 5º dia do 4º mês, no 30º ano, eu estava entre os exilados, cativo, preso, frustrado. Sabe por quê? Ezequiel, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Então, Bia, ele está se preparando para ser o próximo sacerdote, aquele que vai exercer o seu chamado. E a Bíblia vai dizer que entre os seus 25 a 26 anos de idade, a Bíblia diz que Nabucodonosor invade, domina a cidade e leva um povo cativo. Por isso que ele diz, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava nos exilados, ou seja, eu estava preso, perto de um rio. Agora imagina uma pessoa se preparar durante anos, porque antigamente, você vai ver isso na linhagem de Jesus, Jesus só exerce o chamado dele quando ele completa 30 anos de idade, porque 30 anos de idade é a plenitude do homem, ele se torna homem. Então eles só exerciam papéis quando completasse 30 anos de idade. E Ezequiel está nesse processo, mas durante, eles interrompem. Ele é frustrado. Imagina você se dedicar a vida toda para algo e você for tirado, excluído. Pega um jogador de futebol que treina a sua juventude, e quando ele vai exercer ali por volta dos 20 e poucos aninhos, e aí ele tem uma lesão. Imagina a frustração. Ezequiel, frustrado, porque a família vinha dessa linhagem, e ele não ia viver essa linhagem, por causa de um rei, Nabucodonosor, que invade Jerusalém, e leva alguns judeus cativos para a Babilônia, e está lá. Ele agora se encontra em frente a um rio, chamado Quebar, e a Bíblia vai dizer, que nesse momento algo sobrenatural acontece, porque no dia da sua maior frustração, Ezequiel viu o céu se abrir. No dia da sua maior frustração, Ezequiel viu o céu se abrir. Então às vezes tem coisas que vai fazer você sofrer no momento, mas Deus vai te mostrar a grandeza do que Ele tem para você. Amém até aqui? Então na sua maior dor, Deus te dará visões. Vou falar de novo.
Na sua maior dor, Deus te dará visões celestiais, visões para onde Ele quer te levar. Amém? Ezequiel não estava onde queria estar. Ele não estava, amém? Porque ele estudou a vida toda para estar em outro lugar. Ele não estava onde queria estar. Mas o foco dele é em olhar para cima. Eu não estou onde eu queria estar, mas eu vou olhar para Deus. Não, vou falar de novo. Talvez você não está vivendo o que você queria viver, mas o meu conselho é: olhe para Deus. Olhe para o céu. Se Ele te colocou lá, Ele sabe aonde Ele te colocou. Se Ele permaneceu você nesse lugar, Ele sabe o processo que Ele tem com você nesse lugar. Amém? Então, ou você olha para as suas dores, ou você olha para as visões que Deus vai te dar. E aí? Para onde você vai olhar? Para as dores? Para as limitações? Para os questionamentos? Para o passado? Para aqueles que te magoaram? Para aqueles que desistiram no meio do caminho? Ou você vai olhar para as promessas de Deus, para as visões de Deus, para o alto, para os céus, para aquilo que Deus tem para você? Para onde você vai olhar hoje? Tem gente aqui que tem visões sobrenaturais, mas às vezes você se pega olhando no passado, se limitando. Ezequiel tinha duas opções: olhar para os sonhos que morreram, ou olhar para as visões que Deus estava dando para ele naquele momento. Você só pode olhar para uma coisa, e você escolhe. Ou você olha para o que Deus te deu, ou para o que Deus está te dando, ou você vai viver preso no teu passado. Eu vou mais a fundo. Ou você contempla o que você está vivendo nessa igreja, as visões que Deus está te dando nesse lugar, ou mesmo você que acabou de chegar, ou você ficar preso lá no teu passado. Você está disposto a fazer o que hoje? Vai abrir mão do passado ou das visões que Deus está te dando? Diga para ele: e aí, meu irmão? O que ele falou para você? Deu só risada, né? É você que decide, meu irmão. Diga para ele: olhe para o alvo. Pastor, eu fui traída. Pastor, eu fui traído. Pastor, mentiram para mim. Pastor, me roubaram. Pastor, fizeram... Ei, meu irmão, olha para o alvo. Olha para Jesus. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que talvez tem julgamentos, tem críticas. Eu sei. Mas o meu conselho para você: para de olhar para essas coisas. Existe alguém que não vai trair você. Existe alguém que não vai mentir para você. Existe alguém que tem promessas para você. Existe alguém que vai cuidar de você. Existe alguém que tem visões para você. Existe alguém que quer melhor para você. É você que decide. Amém? No versículo 19, ainda no livro de Atos, só que agora o capítulo 26, Atos 26, 19, diz: assim, ó rei Agripa, é Paulo falando, presta atenção. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, Paulo relata a visão que Deus estava dando para ele. Ele praticamente estava dizendo ao rei: desculpa se você não viu o que eu vi. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Ó rei, me desculpa. Rei Agripa, olha, me desculpa se você não está vendo o que eu vi. Porque nem Deus nem sempre vai mostrar tudo para... Deus nem sempre vai mostrar algumas visões para todo mundo. Deus seleciona algumas pessoas para mostrar algumas coisas. Não, vou falar de novo. Nem sempre Deus vai mostrar tudo para todo mundo. Porque talvez você tenha um espírito de liderança, então Deus vai mostrar para você. E Ele não vai mostrar para todo mundo. Amém? É Paulo dizendo: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então nós precisamos aprender que nem todo mundo vai ver o que Deus me mostrou. Tem gente que pode até contemplar, mas não vai conseguir ver, porque Deus mostrou para você. Agora, quando essas pessoas vão ver, meu pastor? Quando você se posicionar. Quando Deus me deu a visão dessa igreja, Ele deu para mim. Não deu para a pastora, não deu para o irmão do lado,
não deu para minha filha, deu para mim. Aí quando eles começaram a contemplar, quando eu tive coragem de me movimentar. Tem visões que Deus vai dar para você, e quem está à tua volta só vai contemplar quando você começar a dar passo. Amém? Enquanto você não der passo, nada vai acontecer. Vão ser pessoas que ouviram você dizer: olha, Deus me deu uma visão, tá, mas e aí, aconteceu? Não, ainda não tive coragem. Deus me mostrou essa igreja num lugar muito maior, mas eu não tive coragem ainda de fazer alguma coisa para isso acontecer. Deus me mostrou meu marido na presença de Deus, mas eu não tive coragem ainda de fazer alguma coisa. Deus me mostrou eu casando nessa igreja, mas eu não tive coragem ainda de me movimentar. Enquanto você não tiver coragem de se movimentar, nada vai acontecer. Cutuca seu irmão e fala: depende de você. Aí sabe o que Deus falou para mim, Dadá? Algumas pessoas vão embora, porque não acreditam no que Deus te mostrou. Algumas pessoas vão embora da sua vida, porque não vão acreditar que agora você quer fazer parte dessa igreja, que agora você quer se voluntariar, que agora você quer ser um líder, que agora você quer dar paz de fé. Tem pessoas que não vão acreditar no que Deus te mostrou. Tem pessoas que não acreditam no que Deus me mostrou até hoje, mesmo olhando para a igreja. Tem gente que olha e fala: é fogo de palha. E a palha está igual a sarça, está 4 anos consumindo. A Bíblia não relata quando a sarça apagou. Eu sei que nós já estamos há 4 anos queimando. Vai ser assim na sua vida. Vão dizer que é fogo de palha, mas eu quero profetizar que não vai cessar. Não, eu vou falar de novo. Não vai cessar. O fogo na tua casa não vai cessar. No teu relacionamento não vai cessar. Na vida dos teus filhos, do seu marido, no seu trabalho, não vai cessar em nome de Jesus. Não vai cessar. Amém? Aí qual é o segredo, meu pastor? Para me enxergar o que as visões que Deus te deu. É permanecer. Quem permanece, também vê a glória de Deus. Quem permanece, também enxerga aquilo que Deus falou para o profeta. Daniel 10:1 diz: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a quem? Daniel. Amém? Cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra que teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E não me ungi com óleo algum. Até que passassem as 3 semanas. No dia 24 do mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho. Para onde Daniel olhou? Para onde Ezequiel olhou? Então qual é a direção? Eu preciso olhar para cima, para o alto. Escuta. Levantei eu os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro, de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Olha o versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Tem coisas que Deus vai mostrar só para você. É a palavra de Deus. Tem visões que Deus vai dar só para você.
Os homens que estavam comigo, tinha gente com ele, do lado dele, mas só ele teve a visão. Porque só quem está com o coração nas coisas de Deus, Deus mostra aquilo que Ele tem para mostrar. Eu estou te ensinando nessa noite a olhar para cima. Eu olho para o alto, da onde virá o meu socorro. Eu olho para os montes, eu olho para cima. Não é para baixo, não é para o lado, não é para trás, não é nem para frente, é para o alto. É de lá que virá o meu socorro. É de lá que vem a resposta que eu preciso. É de lá que vem a direção de Deus para mim e para a sua vida. Daniel está relatando, só eu, Daniel, tive aquela visão, mais ninguém. Os que estavam do lado e não entenderam nada, ficaram com medo. Porque quem olha hoje, ou quem olhava no passado, e não entendia a visão que Deus deu, olha e fala, meu Deus, você está maluco? Você é louco. Pandemia, fecha que é melhor, espera passar a pandemia, depois você reabre. Tem gente que vai se basear na frustração dos outros. Eu não fui feliz, você também não vai ser no seu relacionamento. Eu não tive sucesso no meu negócio, você também não vai ter, porque essa área é muito difícil. A concorrência é muito grande, ninguém está fechando mais negócio, ninguém está dando mais porta de emprego, todo mundo vai olhar o lado negativo, mas só quem teve uma visão de Deus, sabe que aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele cumpre independente das dificuldades que surjam na minha vida. Tem visões de Deus aqui? Deus vai te colocar em lugares maiores, Deus vai te dar visões, Deus vai elevar aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Não são palavras que vão te parar. Levante suas mãos, eu vou profetizar na tua vida. Não são palavras que vão te parar. Palavras negativas agora caíram por terra sobre a sua vida. O seu ministério vai prosperar, a tua vida financeira vai prosperar, os teus filhos serão uma bênção, você vai andar. Não são palavras de destruição que vão parar você. Eu repreendo toda palavra de maldição na sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Toda palavra de maldição caiu por terra. Ah, você já se voluntariou no passado, você já fez, vai se frustrar de novo. Eu repreendo isso na sua vida. Você não vai se frustrar. Porque as pessoas ouvem as coisas e elas pegam os seus exemplos e dizem que a gente também vai viver aquilo. Você não vai viver. A experiência do teu vizinho não vai ser a sua. As decepções do seu vizinho não vai ser a sua. Feche os teus olhos. As tristezas que tiveram sobre a minha volta não vai ser as minhas. Eu quero novas experiências, Senhor. Eu quero um novo mergulhar contigo. Líderes que se frustraram com a igreja, não vai acontecer isso nessa igreja. Igrejas que tiveram que diminuir o tamanho, não vai acontecer isso nessa igreja. Negócios que tiveram que ser fechados, não vai ser fechados os nossos negócios. Palavras que lançaram sobre a vida de pessoas no passado, não vai ser lançada sobre a minha vida. Eu não aceito. Diga isso, eu não aceito. Não vão me parar, não vão me desanimar, não vão tentar me constranger, não vão conseguir. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Mas que a vontade de muitos era que eu pare, que eu desista. Você não vai abrir mão daquilo que Deus te deu, você não vai abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração, você não vai abrir mão. Tem gente aqui que tem chamado, tem gente aqui que tem promessas, tem gente aqui que Deus deu direção e Deus manda eu te dizer, você não vai parar. Eu te conectei a um novo lugar, a uma nova visão, a uma nova estrutura, e você vai viver as promessas de Deus aqui, hoje, se você tiver coragem. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha, se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação, nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode,
digita aqui se você precisa de oração. Nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.